A paz do Senhor, povo abençoado. Que Deus perdoe os nossos pecados, as nossas ações, as nossas falhas, os nossos pensamentos. Que nesse novo dia que se inicia, a gente possa se entregar para Deus. Nós somos de Deus, mas que a gente entregue o nosso coração, a nossa mente, todos os nossos feitos hoje para Deus. Que a gente coloque Deus à frente de tudo, à frente dos nossos projetos, das nossas tarefas diárias, em nome de Jesus. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 24. Corre lá, pega a tua Bíblia e vem estudar lendo, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Capítulo 24 de Atos. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador, chamado Tértulo, os quais apresentaram os governadores a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós desfrutado da paz perene por meio do Senhor, e tendo sido feitas por seu providente cuidado, notáveis reformas em benefício deste povo, sempre em todos os lugares reconhecemos isso com profunda gratidão. Entretanto, para não deter o Senhor por muito tempo, peço que, de acordo com a sua clemência, nos ouça por alguns instantes, porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordem entre os judeus, o mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita do Nazareno, o qual também tentou profanar o templo. Nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lícias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que essas coisas eram assim. Quando o governador fez sinal para que Paulo falasse, ele disse: Sabendo que há muitos anos o Senhor é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. O Senhor mesmo pode verificar que não se passaram mais de 12 dias desde que fui a Jerusalém para adorar a Deus, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem agitando o povo, fosse na sinagoga ou na cidade. Porém, nem podem provar diante do Senhor as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso ao Senhor que, segundo o caminho que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que concordam com a lei e os escritos dos profetas. Paulo está dizendo aqui que realmente os profetas escreveu sobre Jesus. Versículo 15. Tendo esperança em Deus, como também estes a têm, e que haverá ressurreição tanto de justo como de injusto. Por isso também me esforço por ter sempre uma consciência para diante de Deus e dos homens. Versículo 17. Depois de anos vim trazer donativos para o meu povo e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns dos judeus da província da Ásia me encontraram já purificado no templo, sem ajuntamento de povo e sem tumulto, os quais deviam comparecer diante do Senhor e fazer as acusações se tivesse alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam que crime acharam em mim, por ocasião do meu comparecimento diante do Sinédrio. Salvo estas palavras que clamei, estando entre eles, hoje estou sendo julgado por vocês por causa da ressurreição dos mortos. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas relacionadas como o caminho, adiou a causa, dizendo: quando chegar o comandante Lísias, tomarei uma decisão a respeito do caso de vocês. E ordenou ao centurião que conservasse Paulo na prisão, tratando com tolerância
e não impedindo que os seus próprios o servissem. Nesse versículo 23 aqui, mais uma provisão de Deus. Deus permitiu que Paulo fosse preso, mas fazia parte do processo de Paulo, porque o propósito de Paulo era chegar a Roma. E aí, nesse versículo aqui, 23, está dizendo que o centurião conservou Paulo na prisão, mas tratou ele com tolerância e não impediu que as pessoas de Paulo servissem ele. As pessoas de Paulo são os discípulos. As pessoas que estavam ali próximas, ali, que eram também servidor de Cristo, os cristãos. 24. Passando alguns dias, Félix veio com Drúzila, sua mulher, que era judia. Mandou chamar a Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Já despertou interesse em Félix. Félix já teve vontade de ouvir Paulo, junto com a esposa. Glória a Deus. Quando Paulo começou a falar, isso no versículo 25, sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro, sobre a justiça, o domínio próprio e o juízo vindouro. A justiça, sobre a palavra, sobre Jesus, sobre a ressurreição, sobre ser justo. Sobre o domínio próprio, dominar a si, né? Para que a gente não cometa pecados com o corpo e com a língua e com as ações. E o juízo que ainda há de vir. Félix ficou amedrontado e disse: por agora você poderia retirar-se, e quando eu tiver oportunidade mandarei chamá-lo. Versículo 26. Ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe desse dinheiro, por isso chamando-o mais frequentemente conversava com ele. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E como Félix queria assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. No 26 fala que Félix também tinha interesse em ser subornado, né, por Paulo. Só que os discípulos de Jesus não subornavam ninguém. Os discípulos de Jesus andavam debaixo da proteção do Pai. Guiados pelo Espírito Santo, eles não aceitavam nem suborno e nem subornar ninguém. E aqui no 27 fala que Félix queria agradar os judeus. Manteve Paulo encarcerado por este motivo. Ele foi sucedido por Pórcio Festo. Que a gente aprenda, né? Que não deve receber suborno. E que a gente deve dar uma chance para ouvir a palavra de Deus, para buscar mais alimento para o nosso espírito, que é a Bíblia, oração. Quem pode jejuar, jejua para Deus, né? Em prol de agradar a Deus, de ser grato por tudo que Deus faz. Que a gente possa não se importar com o que vai acontecer com a gente daqui a um segundo. E que a gente viva para Cristo. Sepultar o velho homem é isso. É nascer de novo e nascer de novo para Cristo. É ser cristão, né? Seguindo os exemplos de Jesus. Que Deus seja a nossa prioridade, que Jesus seja o nosso maior exemplo, que o Espírito Santo seja o condutor da nossa vida. Fique com Deus até o próximo vídeo. Não se esqueça, já tem vídeos gravados aí no canal. Do 1 ao 24 já está gravado. E vocês fiquem aí que a gente vai finalizar o livro de Atos dos Apóstolos. Deus abençoe, tá? Deus abençoe você e sua família.